Olá, meu nome é Franco. Então, continuando com congruências, agora a gente vai ver o teorema de Fermat, um teorema bem importante, que a gente vai usar bastante. Então, é o seguinte, seja P um primo, se P não divide A, então A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Então, isso aqui é bem importante, como a gente viu na aula anterior. É sempre muito bom você achar alguma potência na qual um número elevado a essa potência é congruente a 1 módulo divisor que você está querendo estudar. Então, note-se de cara que isso aqui é realmente bem útil. Então, como a gente prova isso aí? A ideia vai ser a seguinte. A gente primeiro vai estudar o seguinte conjunto. Seja B, conjunto A, 2A, 3A, etc. até P menos 1 vezes A. Considera esse conjunto aí. Bem, primeira coisa, ele tem P menos 1 elementos, certo? A gente vai querer estudar os restos de cada um deles, módulo P. A gente não sabe qual é o resto de A. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai provar que, na verdade, todos esses caras aqui, cada um deles tem um resto diferente, módulo P. E como tem exatamente P menos 1, então cada resto possível, né, módulo P, os restos possíveis, exceto 0, são exatamente 1, 2, 3 até P menos 1. Então, todos os restos não nulos vão aparecer aqui. É isso que a gente vai provar. Em alguma ordem, não necessariamente nessa ordem, mas em alguma ordem eles vão todos aparecer aqui. Então, o que a gente precisa provar? Primeira coisa é que cada um desses deixa resto não nulo. Mas isso é bem simples, porque o MDC de A e P é 1, certo? Porque P é primo, e se P não divide A, então eles são primos entre si, na verdade. E também o MDC de qualquer número K e P é 1 se K é menor ou igual a P menos 1. Certo? Pelo mesmo motivo, porque P não pode dividir esse número, porque ele é menor que P, e, portanto, eles são primos entre si. Bem, isso aqui implica que o MDC de K vezes A e P também é 1. Para todo K. Então, todos esses caras aqui, de fato, deixam resto não nulo. Só falta ver que todos deixam restos diferentes. Então, suponha que, por exemplo, K vezes A seja congruente a um outro L vezes A módulo P. Como a gente viu na última aula, quando a gente tem algo desse tipo, a gente pode dividir dos dois lados, contanto que o MDC entre o cara que a gente está dividindo e o módulo seja 1. Mas é de fato o que acontece, né? O MDC de A e P é 1. Então a gente pode dividir dos dois lados por A. E aí a gente tem K congruente a L módulo P. Bem, mas se K congruente a L módulo P, e se os dois forem menores do que P menos 1, menores ou iguais a P menos 1, então os dois têm que ser iguais, certo? Então, os dois têm que ser iguais. Então a gente provou que todos os restos possíveis aqui são todos diferentes. São todos diferentes, são exatamente P menos 1. E existem P menos 1 possibilidades, aparecem todos aqui, em alguma ordem. Então o que a gente pode concluir, por exemplo, se a gente multiplicar todos, então A vezes 2, A vezes 3, A até P menos 1 vezes A, se a gente multiplicar todos esses números em B, isso tem que ser congruente à multiplicação dos restos dele. Mas os restos, bem, cada resto aparece exatamente uma vez aqui, então isso vai ser a mesma coisa que 1 vezes 2 vezes 3 até P menos 1. Isso módulo P. Certo? Aqui a gente está multiplicando em uma ordem diferente, mas para o produto não importa a ordem. Então, aqui se a gente juntar todos os A's e separar os números, o que a gente conclui é que, bem, A aparece P menos 1 vezes,
E aqui a gente vai aparecer também o 1 vezes 2 vezes 3 até p-1, seja p-1 fatorial. Isso é congruente, do outro lado também aparece p-1 fatorial. Isso, módulo P. Bem, agora a gente vai dividir por p-1 fatorial dos dois lados. E por que a gente pode fazer isso? P-1 fatorial é simplesmente a multiplicação de 1 até p-1. Todos eles são primos com p, então a multiplicação também é prima com p. Então, se esse cara é primo com p, a gente pode dividir dos dois lados por ele. E o que a gente conclui é que a p-1 é congruente a 1, módulo P. Concluindo a demonstração do teorema. Então, nosso primeiro exemplo é o seguinte. Mostre que 42 divide n a 7 menos n para todo n maior ou igual que 1. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte. 42, se a gente decompõe em primos, é 2 vezes 3 vezes 7. Então, para provar que 42 divide esse cara, basta provar que cada um desses primos, divide também. Tá? Então, para estudar algo módulo 1', a gente tem o teorema de Fermat para ajudar a gente. Então, a primeira coisa que a gente vai observar... Bem, se n for divisível por 7, por exemplo, então esse cara aqui é divisível por 7 automaticamente. Se ele for divisível por 3, também. Esse aqui é automaticamente divisível por 3. Se for divisível por 2, esse cara também é automaticamente divisível por 2. Simplesmente porque você pode colocar o n em evidência. Então, a gente vai supor que... então, podemos supor que n é primo com todos eles. MDC de n e cada um dos primos, ou seja, MDC de n 42, é igual a 1. Tá, agora usando isso a gente pode usar o teorema de Fermat. Então, por exemplo, módulo 7, a gente sabe que n, porque n é primo com 7 elevado a 6, é congruente a 1. Módulo 7. Pelo teorema de Fermat. Multiplicando por n dos dois lados, a gente tem que n a 7 congruente a n, módulo 7, que implica que 7 divide n a 7 menos n. Agora, módulo 3, mesma ideia. N ao quadrado tem que ser congruente a 1, módulo 3, pelo teorema de Fermat. Então, a gente quer o expoente 7, então a gente vai multiplicar por 3 dos dois lados, elevar a 3 dos dois lados. Então, vai ficar n a 6, congruente a 1, módulo 7. Por sua vez, implica, multiplicando por n dos dois lados, da mesma forma que aqui, e passando para o outro lado, direto, que 3 divide n a 7 menos n. Da mesma forma que antes, só multiplicar por n dos dois lados e passar o n para cá. Mesma coisa com 2, n elevado a 1, congruente a 1, módulo 2. Aqui a gente nem usou o teorema de Fermat, a gente simplesmente usou que n, como é primo com 2, é ímpar, então ele só pode ser congruente a 1. E aí a gente eleva a 7 direto. n elevado a 7 é congruente a 1, que é a mesma coisa que o próprio n, certo? Módulo 7. Módulo 2. Ok? Passando para lá, a gente conclui que 2 divide n a 7 menos n. Então, com todas essas informações aqui, segue diretamente como 2, 3 e 7 são primos entre si, 42 divide n a 7 menos n. Como a gente queria. Então, o próximo problema é o seguinte. Seja P um primo, mostre que existem infinitos n's, tais que P divide 2 a n menos n. Então, a ideia aqui é a gente usar de novo o teorema de Fermat. P dividir esse cara significa que eles dois deixam o mesmo resto. Então, como a gente está aqui no mal sobre o teorema de Fermat, a gente imagina que a gente consegue forçar os dois a terem resto 1, né?
Essa é a única forma da gente estudar resto de uma potência módulo 1', até agora que a gente viu, é usando o Teorema de Fermat. Então a ideia é justamente essa. Então, a primeira coisa, se P é 2, então tá ok, certo? Porque qualquer n par vai funcionar aqui. Tanto 2n quanto o próprio n vai ser dividido por 2. Então, suponha P maior do que 2. Nesse caso, 2 vai ser primo com P. Então, 2 elevado a P menos 1 vai ser congruente a 1 módulo P. Se a gente tem que isso aqui é verdade, então a gente pode multiplicar por qualquer coisa, elevar qualquer coisa dos dois lados. Então, 2 a P menos 1 vezes um certo K qualquer é sempre congruente a 1 também, módulo P. Tá? Então, assim a gente consegue, pelo menos até agora, uma família infinita de Ks para os quais 2a P menos 1 vezes K é congruente a 1, né? Que é congruente a alguma coisa que a gente sabe o que é. Então, a ideia é justamente pegar n's dessa forma aqui. Então, tome n dessa forma. Tá? O que a gente quer? O que a gente quer é que esse 2 elevado a n seja congruente à mesma coisa que o próprio n. Então, queremos que o n seja congruente a 1, mas o n é simplesmente P menos 1 vezes K. A gente quer que esse cara seja congruente a 1 módulo P. Então, a gente quer achar, no caso, infinitos Ks para os quais isso aqui é verdade. Bem, mas isso é bem fácil, porque P menos 1 é congruente a menos 1 módulo P, certo? Então, isso aqui acontece se somente se K vezes menos 1 é congruente a 1 módulo P. Se somente se K congruente a menos 1 módulo P. Bem, mas K congruente a menos 1 módulo P é bem fácil de arranjar. Qualquer K da forma P vezes L menos 1, onde L é um natural qualquer, ora igual a 1, funciona. Então, se a gente pega K da forma P vezes L menos 1 e N, com P menos 1 vezes K, a gente vai ter tanto o 2 elevado a N vai ser congruente a 1, quanto o próprio N também vai ser congruente a 1. Então, a gente tem que P divide 2 a N menos N, e essa é uma família infinita, porque L pode ser qualquer número inteiro positivo. Então, o nosso próximo problema é o seguinte. Seja P um primo que pode ser escrito da forma 4K mais 3. Então, ele é congruente a 3 módulo 4. Mostre que se P divide M ao quadrado mais N ao quadrado, então P divide M e P divide N. Tá, então como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa, vamos escrever a hipótese que ele coloca aqui, né? Então vamos escrever, temos que m ao quadrado mais n ao quadrado é congruente a 0, que é a mesma coisa que m congruente a menos n ao quadrado módulo p. Tá? A ideia aqui é a gente elevar dos dois lados pela mesma coisa para chegar em p menos 1 e usar o Teorema de Fermat. Mas para usar o Teorema de Fermat, primeiro a gente tem que supor que os dois são primos com n. Na verdade, a gente vai supor por absurdo, né? Então, porque a gente quer provar que eles são divisíveis. Então, suponha que P não divide M Bem, se P não divide M,
então P também não pode dividir o N. Por quê? Porque se o P dividisse o N, ele dividiria o m quadrado mais N menos o N quadrado, certo? Então dividiria o M quadrado, então dividiria o M. Então, se a gente supõe que P não divide M, a gente tem diretamente que P também não pode dividir o N. Okay? A gente supôs isso por absurdo, conclusão direta que o P também não divide M. Então, a gente pode elevar isso aqui a 2k mais 1 dos dois lados. A gente vai ter m ao quadrado. Tudo isso elevado a 2k mais 1. Isso é congruente a menos n quadrado. Tudo isso também elevado a 2k mais 1. Módulo P. Até agora a gente não fez nada, a gente só elevou dos dois lados por 2k mais 1. Mas bem, agora a gente observa que os expoentes que vão aparecer aqui são exatamente o quê? M a 4k mais 2, que é simplesmente P menos 1. Isso é congruente a... Bem, aqui a gente vai aparecer o menos 1 elevado a 2k mais 1, que é um número ímpar. Então vai ficar menos 1, e o n a mesma potência, P menos 1. Módulo P. Ok? Mas bem, pelo teorema de Fermat, isso aqui tem que ser congruente a 1. Certo? E esse cara aqui, sem o menos, também tem que ser congruente a 1. Então, a gente concluiria que 1 é congruente a menos 1. Módulo P. O que daria que que 2 é congruente a 0, ou seja, que P divide 2, que P então seria igual a 2. Mas isso aqui não é possível. P é da forma 4k mais 3. Então a gente tem um absurdo. Portanto, o que a gente supôs no início é mentira. Então, a conclusão geral é que P divide, então, M. É porque a gente supôs que isso não acontecia e chegamos no absurdo. Mas, bem, se P divide M, pelo mesmo raciocínio de antes, se P divide M, então segue diretamente que P também tem que dividir M. Porque divide M quadrado e divide M mais M quadrado mais N quadrado, então divide N quadrado com P', então P divide M. Então a gente conclui a solução desse problema.